Antes eu queria falar um comentário do irmão Emílio Carlos, que ele falou assim: meu pastor, a paz do Senhor, Birunga também tá te assistindo. Birunga. A farofa de ovo tá de pé. Birunga é gente boa. E nós vamos comer essa farofa de ovo aí. Olha aí. O irmão, ó, tem duas perguntas aqui que são, eu acredito que são parecidas. Então eu vou fazer primeiro elas e depois eu faço a terceira. Do irmão Cristiano, ele fala assim: a paz do Senhor, sei que entregar a vida a Jesus é algo marcante. Mas qual foi a experiência mais marcante que o nosso pastor Carlito já teve? Algo inesquecível ou inexplicável. E a segunda pergunta que eu achei que daria para o senhor responder junto é do irmão Diogo Macedo, que fala assim: gostaria de saber do pastor qual foi o momento mais difícil para ele no seu ministério desde que ele assumiu a IEA de Itabuna. Então, pastor, o momento mais marcante e o momento mais difícil na IEA de Itabuna. Oh, são duas perguntas que parecem ser muito fáceis, né? Mas não são. Mas assim, momento marcante na experiência de decisão, De ministério, são tantos que marcaram a nossa vida. Nesses 20, eu costumo contar o período convencional, mas na verdade são quase 30 anos de ministério. Por quê? Porque quando eu tinha 19 anos já era consagrado a presbítero da igreja. Então, se você conta aí 19 anos para 48, eu já vou fazer quase 30 anos de ministério, né? De ministério. Então, nesses quase 30 anos de ministério, como oficial de igreja, já passamos momentos marcantes, momentos difíceis. Mas em todos esses momentos a gente tem visto assim a mão de Deus. Amém. O cuidado de Deus, sabe? O cuidado de Deus diretamente, sabe? E assim, quando eu fui para Ibirataia, eu tenho um momento marcante na minha vida em Ibirataia, que eu fui para Ibirataia bem jovenzinho. Assumi a igreja em Ibirataia, ainda congregação, eu tinha 23 anos de idade. Ainda era presbítero? Evangelista. Evangelista. Fui consagrado com 22 anos e assumi a igreja com 23 anos de idade. E a gente trabalhando para a igreja, para formar a igreja, para tornar ela uma igreja sede, né? Pastor dando todo o suporte, toda a estrutura e muita dificuldade. A gente tinha que construir, tinha que abrir trabalhos, sustentar a família e dar toda a manutenção. Então foram momentos difíceis. E sem contar que o senhor, nessa época, o senhor foi o pastor mais novo da convenção. Foi um bom período. Eu fiquei uns 5 anos como pastor mais jovem da convenção. Depois chegaram outros. E nessa época eu passei um momento difícil, porque quando eu saí, que cada história você tem puxa para outra coisa, né? Uhum. Quando eu saí, que adiantou a pergunta do irmão lá, mas lá no fundo, lá atrás tinha outra. Quando eu saí da farmácia, eu botei um comércio para mim. E quando eu botei esse comércio, eu fali. Vendi o quê, pastor? Eu botei uma livraria evangélica, vendendo livro para os irmãos, com uma duplicatazinha, né? Umas letrazinhas. Um talãozinho. Umas letrazinhas para os irmãos. Eu tenho lá em casa assim, um bloquinho de letra. Joga isso fora, pastor, pelo amor de Deus. Mas isso é um troféu. Lembranças, né? Não, acoplado a esse bloco, eu tenho um bloco de cheque, de folha de cheque também. Que eu resgatei. Não, esses são cheques meus que eu resgatei. Que eu guardo como relíquia também, como eu guardo. Então, assim, eu passei momentos difíceis. Eu vendi minha casa para pagar dívidas. Vendi minha casa, que eu construí com muita dificuldade, para pagar dívida, porque eu era pastor da igreja, eu não ia ficar na frente de uma igreja com dívidas. Uhum. E aí a gente ficou totalmente descapitalizado. E aí um dia eu ia para a feira para comprar um franguinho para trazer para... Lucas tinha nascido, já era maiorzinho, e Thalita era recém-nascida. Eu estava descendo para a feira, uma irmã vinha lá para casa e pediu: pastor, eu estava indo lá na sua casa, que eu vim do médico, eu estava com a receita aqui, e eu queria ver se eu podia me ajudar a comprar um remédio.
eu estava na época, não sei se era 10 ou era 20 reais que eu ia para a feira comprar um franguinho. Eu disse, minha irmã, o dinheiro que eu tenho aqui, eu estava indo na feira aqui, mas quanto é o remédio? Ela falou a quantidade, eu tenho aqui o dinheiro, toma aqui, vai e compra o seu remédio. E deu dinheiro para ela para o remédio e fui para a minha feira. E já está em casa esperando o frango para poder fazer para a gente comer. Sábado, porque domingo já tinha escola dominical, né? E já sabe como é que é, domingo tem escola dominical, os irmãos... Tem tempo. Não, domingo tem escola dominical, vai ter culto, né, irmão? Aí pra ver, né? Aí tem milagre, aí vai ter milagre. Vai ter escola dominical, vai ter milagre. Então, assim, essa que dá risada, essa já viveu isso. Vai ter milagre. Resultado, fiquei por lá até umas 11 horas, meio-dia, nada, vim embora. Só que o irmão Aristides, era um presbítero da igreja, foi fazer as comprinhas dele lá no mercado da irmã Neilma. E Deus falou com ele assim, leva um frango pro pastor. Eita, glória. Ele disse, mas o pastor não precisa de frango. Mas leva um frango pro pastor. Aí ele comprou o frango, subiu lá. Chegou lá em casa, ele bateu, ele chamava irmã Jana. Irmã Jana. Pastor tá aí? Disse, não, ele saiu, foi na rua. É que eu tava no mercado e Deus mandou trazer um frango para vocês. Aí, não, tu me mandou me dar. Aí Jane disse assim, eu vou pegar esse frango, vou fazer esse. Porque quando ele chegar com outro, esse aqui já está pronto, né? Eu faço o outro para depois, boto na geladeira. Quando eu cheguei meio-dia, cadê o frango? E ela perguntou, cadê o frango? Eu disse, não, eu contei a história. Ela disse, mas Deus já providenciou outro. Aí contou a história, né? Que Morris tinha entregado esse frango lá. Então, assim, são coisas que marcaram. Uma outra cena que marcou muito a minha vida, do cuidado de Deus, foi em Barro Alto. Eu cheguei em Barro Alto, desmanchei o teto da igreja, que estava caindo, aluguei um salão, levei o pastor, presidente da convenção lá na época, o pastor Volmar, e começamos a trabalhar. Mas uma dificuldade muito grande na região, no campo. E um dia eu cheguei na construção da igreja, assim, as telhas, madeira, e eu olhei para cima e disse, meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? Porque estava tão ruim aqui, mas os irmãos estavam congregando. Eu desmanchei a igreja, estou no salão alugado e os irmãos não têm onde congregar e eu não tenho dinheiro para fazer nada aqui agora. E agora? Foi o que eu vim fazer. E chorava, e daquela angústia. E Deus usou um irmão lá e me ajudou a cobrir essa igreja. Passou essa dificuldade, depois surgiu outra dificuldade, aí eu fiz um propósito com Deus. Eu disse, ó Deus, eu não quero mais ser pastor, não. Eu vou vender minhas bananinhas. Porque eu já tinha vendido banana na feira. Eu digo, acho que experiência. Eu sei vender banana com carbureto, sem carbureto. Bíblia eu vou vender não, mas banana, eu vou vender minha banana. E aí eu disse que eu não queria mais ser pastor, não. Mas também não falei com ninguém, só com Deus. E fiz um propósito 3 dias de madrugada, em oração. Não falei com Jane, nem com ninguém. Primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, aí chegou um irmão Monvado, de um povoado lá chamado Lagoa Queimada do Claro. Chegou tudo sujo de lama, porque estava muita chuva, ele veio de bicicleta. Pastor, eu queria falar com o senhor. Pois não. Ele tinha um filho que morava em Curitiba. E o menino mandou uma oferta para a igreja lá. Na época, acho que R$1.000. E era tão difícil que eu estava com essa construção e eu angustiado, porque eu digo, não dá para me viver desse jeito. E ele foi lá levar essa oferta e tirou mais R$500 que ele tinha colhido alguma coisa lá e entregou. E naquele dia eu senti Deus dizer assim, quem te chamou fui eu. Aí eu falei para a Jane depois do propósito. Então de lá para cá eu tenho visto como Deus tem marcado isso na minha vida, sabe? E tem dias que eu digo assim, hoje eu não digo mais que eu não quero ser, não. Eu não abro mais a boca para dizer que eu não quero, porque todas as vezes que eu tentei dizer, sabe? Eu tentei vários empreendimentos dizendo assim, eu quero botar um comércio porque eu não quero depender de igreja. Não deu certo. Aí hoje eu boto, eu nunca digo mais que não quero depender. Eu boto meus negócios porque eu quero somar. Nunca digo que eu não quero mais depender de igreja, porque se Deus chamou para isso.